Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre Cobiça, que é o terceiro livro da série Crave da Tracy Wolfe. E ele já começa com o Jackson terminando o relacionamento dele com a Grace por ela ser a consorte do Woodson, se vocês bem lembram da bomba no final do segundo livro lá. E ela e o Woodson vão até a carniceira, aquela vampira super hiper mega power que aparentemente sabe de tudo, para tentar romper o elo, porque o feitiço que rompeu o elo dela com o Jackson foi ela quem deu. E trazer o antigo de volta, né? Romper o elo de consortes com o Woodson e trazer o com o Jackson de volta. Só que só havia um feitiço para romper aquele elo porque ela quem forjou esse elo com o Jackson. Porque há muitos anos atrás, os pais da Grace e mais um coven de bruxas foram falar com a carniceira porque achavam que o mundo precisava das gárgulas. Então foi meio que um acordo para trazer as gárgulas de volta, para que a Grace nascesse gárgula. E como o Jackson era muito solitário, a carniceira colocou essa parte deles serem consortes e conseguiu forjar esse elo, que só funcionou porque eles aceitaram isso. Então, eles precisam ir atrás da coroa, que é um artefato assim mágico, super mega power, que é a única que tem um poder praticamente ilimitado e tal, e do qual o Cyrus também está atrás, e que pode ser a única forma de romper o elo, de trazer de volta. Começo esse que eu tinha praticamente esquecido de tanta enrolação no decorrer do livro. Mas, enfim, continuando. Cyrus, ele está de volta, vocês lembram também que no final do livro o Woodson praticamente matou ele, e ele emitiu uma ordem de prisão para o Woodson pelo crime que eles cometeu. Então, quando ele se formar, o que vai acontecer em poucas semanas, ele vai ser preso e mandado para uma prisão amaldiçoada, do qual aparentemente ninguém sai. Então, eles precisam dar um jeito de ir atrás da coroa. Só que a única criatura que sabe onde está a coroa é a Fera Imortal, que é aquela gárgula lá, que está aprisionada há 1000 anos. E foi por isso que ela foi aprisionada. Então eles vão até a cidade dos gigantes para conhecer o forjador que fez as correntes que prendem a fera, porque só ele pode soltar. E nessa cidade dos gigantes, eles descobrem que o Cyrus fez com o forjador a mesma coisa que ele fez com o Woodson. Então, a partir do momento que ele entregou as correntes e a fera estava presa, o Cyrus mandou o forjador para aquela prisão amaldiçoada por traição também. Depois disso, eles vão passar um feriado dos dragões na corte dracônica, né, com os pais do Flint. E a rainha dos dragões, ela fala sobre uma bruxa que pode ajudar a fugir da prisão. E eles vão falar com ela para tentar sair de lá, a Grace, o Woodson e o forjador. Então ela vai e promete um favor para Striga, que é essa bruxa, para que eles possam ter uma saída da prisão quando eles forem presos. Aí a intenção é, após a formatura, eles serem presos, irem para a prisão, tirarem o forjador de lá e voltarem para soltar a Fera Imortal, pegar a coroa, blá blá blá. Só que, outra coisa, nesse momento ali, a Grace e o Woodson, eles já estão aceitando o laço deles e tal, eles já estão começando um relacionamento, sendo felizes juntos, então a coroa não seria mais necessária para romper laço nenhum. Só que a alma do Jackson tá partida e tá morrendo aos poucos. Porque quando o laço foi partido, tanto a alma dele como a da Grace foram fragmentadas. Só que o laço com o Woodson protegeu a Grace e já o Jackson não tinha laço nenhum. Então ele não foi protegido e eles... mais um objetivo para pegar a coroa é tentar curar... No caso, tentar curar não. Partir o laço e criar um novo com o Jackson. E na minha opinião, essa é uma decisão muito idiota, porque era só, se a coroa pode tudo e todos, era só curar o Jackson. Mas, enfim, comentários. Lá na Corte dos Dragões, eles tinham feito um acordo com a mãe do Flint, né, com a Rainha dos Dragões, só que para terem um pouquinho mais de tempo. Só que ela acabou traindo eles e logo após a cerimônia da formatura ali, no mesmo dia, Cyrus e o restante do círculo vão lá para prender a Grace e o Woodson.
Só que ele enganou a Rainha dos Dragões também e ele leva o Flint, o filho dela, preso junto com eles pela tentativa de assassinato da última gárgula, que é a Grace. O que torna a fuga um problema, porque eles tinham flores mágicas para 3 pessoas saírem de lá, a Grace, o Woodson e o Forjador. Então as coisas já mudam. Na prisão, eles conhecem o Remy, que é um bruxo que vê o futuro, ele nasceu lá dentro, e ele diz que ele tem um grande poder preso que poderia, assim, tipo, destruir a prisão toda. E ele via a Grace chegando na prisão desde pequeno, e que ela ia dar uma flor para ele, e ele ia fugir com uma flor da Grace. Então eles precisam de alguma forma para sair de lá, de uma forma que o Remy fique com a flor e eles fiquem com o restante. E outra coisa que ele via era uma tatuagem mágica que canaliza magia e ele e a Grace fazem. Só que lá dentro eles percebem, em meio à tortura e tudo mais que eles vão passando, eles percebem que ninguém sai dessa prisão. Porque o argumento era que se você se arrepender, se você se reabilitar, a prisão é mágica e ela vai te libertar quando ela vê que você está verdadeiramente arrependido pelos seus erros. O que não acontece. Então, assim, pessoas poderosas como Cyrus, por exemplo, pagam para esconder seus inimigos lá, como ele fez com o Forjador, como ele fez com o Woodson, como ele fez com a Grace. Então, para sair de lá, ela e o Woodson, eles acabam tendo que participar de uma luta meio que de gladiadores com 2 gigantes, e se eles vencerem, eles conseguem sair, que é o que eles fazem, até porque as flores, a flor não funciona com o Forjador, então eles precisam vencer e eles compram a saída deles, do Flint, de lá. E ainda antes de sair, a Grace ela consegue libertar os poderes do Remy, que eu penso que ele vai ser bem relevante na história depois. Só que, quando eles saem, o chefe da prisão avisa o Cyrus. Então, ele leva um exército para destruir a Fera Imortal. O que depois, no último capítulo do livro, eles percebem que foi uma cortina de fumaça para, na verdade, atacar Catmere. E na batalha lá na ilha, ao redor da Fera Imortal, eles perdem muitas pessoas, os dragões, os lobos vão lutar junto, assim, em guerra mesmo, sabe? E muitas pessoas morrem, tipo o namorado do Flint, bruxos, o próprio Jackson morre, o Flint quase morre, mas a Nuri, que é a rainha dos dragões, ela acaba dando o coração dela pro Jackson para salvar ele, porque ela sabe que ele é muito importante pro Flint e tal, e ela sabe que foi culpa dela, porque foi ela que entregou geral pro Cyrus para começo de conversa. E, assim, em Catmere eles levaram todos os alunos, professores, enfim, todo mundo sequestrado. E eu vou abandonar a leitura nesse momento. A escrita ela se tornou tão enrolada que a certo ponto eu não sabia mais o que levou para aquele lugar. Quando eu fui fazer o roteiro para lembrar dos pontos que eu tinha que falar nessa história, que eu fui lembrar o motivo inicial da história, porque foram tantas coisas acontecendo, pouquíssimo desenvolvimento por parte dos personagens, que você esquece, você se perde. É uma escrita assim que pra mim não fluiu, sabe? E uma coisa que eu tenho que elogiar muito é que os finais prenderam muito. Desde o primeiro livro, eu achava esse desenvolvimento enrolado e eu tinha vontade de abandonar, só que daí chegava o final e o final era muito bombástico e eu ficava, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. O que é maravilhoso. Só que daí você se perde no desenvolvimento, no desenrolar de um livro de 700, 800 páginas. O que me deixou meio triste, porque eu achei o universo incrível, eu achei o contexto muito amplo, eu só queria que as coisas fossem mais contundentes, porque são tantas informações e missões e coisas novas em um livro só, que você se perde. Então, esse é o último livro dessa série, apesar de ter mais 3 que eu lerei. Espero que vocês gostem e até mais.